Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais um Momento de Fé com Manuel Costa. Quero deixar uma mensagem que está em Ezequiel, capítulo 47. Depois os irmãos leem lá do versículo do 1 ao 12, porque senão fica o meu vídeo fica muito longo. Mas o exílio sempre foi mais do que estar longe de uma terra, né? É a experiência de viver deslocado, sem pertencer àquele lugar, com a alma perdida. Ontem e hoje ele carrega o peso de perdas, da identidade, quebrada, da saudade do que já não se pode ter de volta. Parou para pensar sobre isso? Essa é a situação de um exílio. E naqueles dias o povo vivia sob o peso da derrota, distante da terra, cercado por pessoas, sociedade estranha, costumes diferentes. As lembranças do passado de glória constatavam como a dura realidade do exílio, uma coisa que Deus tinha avisado através dos profetas que ia acontecer. E Deus nos avisa tantas coisas e nós não prestamos atenção, a gente não acredita, a gente deixa o barco ser conduzido de forma aleatória. E nesse cenário de dor, a incerteza que surge, Ezequiel não apenas sacerdote, Ezequiel, ele não era apenas um sacerdote, mas profeta chamado para lembrar que mesmo longe de casa, Deus continuava presente na vida daquele povo. Longe da terra, longe do templo, em um tempo em que tudo parecia acabado, Israel estava quebrado, sem esperança, e a fé parecia ter secado, como um rio que deixa de fluir. Mas Deus abre diante dele uma visão que mudaria tudo. O templo de Deus começa a brotar. Um fio de água, um detalhe pequeno, quase insignificante, apenas um filete que escorria. E o anjo guia Ezequiel a andar por essa água. Primeiro ele toca os tornozelos, depois os joelhos, em seguida a cintura, então se torna um rio tão profundo que não dá mais para atravessar andando, apenas nadando. Essa visão não é apenas um quadro profético do futuro de Israel, mas uma mensagem sobre a experiência humana e espiritual. Quantas vezes nossa fé começa com passos pequenos, quase insignificantes? O início parece raso, frágil, nosso coração está cheio de dúvida, e a gente vê como se não houvesse nada de extraordinário ali. Mas pouco a pouco a graça de Deus nos leva às águas mais profundas, até que não podemos controlar, até que não dependemos mais de nossos pés. Mas aí vem o segredo de tudo. A gente aprende a confiar, Psicologicamente, essa caminhada é um retrato do coração humano. Tem pessoas que estão sempre na beira, nos tornozelos, experimentando apenas o básico da fé. Outros avançam até os joelhos, arriscam um pouco mais, ensaiam orações mais firmes, mergulham um pouco mais na presença de Deus, mas chega um momento em que o rio exige rendição. Não é mais você que controla o caminho, é a correnteza do Espírito Santo que te conduz. E é aí que se perde o medo, mas também se perde o controle. É nesse lugar que a vida muda. Então Ezequiel, ele vê que essas águas que saíam do templo não eram apenas para encher, mas para transformar. Por onde o rio passava, a morte dava lugar à vida. Árvores floresciam, o mar morto recebia cura, até o impossível se tornava fértil. O que parecia seco, estéril, sem vida, voltava a gerar. E esta mensagem, meus irmãos, se você prestar atenção, ela fala muito conosco. Só quando nós deixamos conduzir por águas mais profundas, além do nosso limite, além daquilo que ainda controlamos, é que experimentamos o que realmente Deus pode fazer nas nossas vidas. Sabe, quando você tem o controle sobre a sua vida e Deus, nada vai acontecer. Mas quando você perde esse controle, aleluia, presença de Deus.
E não é sobre medir profundidade, mas sobre confiar que ele conduz. Então é nessa profundidade que nós vemos a diferença. O pecado, as feridas emocionais, né, as marcas da vida podem nos prender no raso. Mas Deus sempre chama, vem mais fundo. Ele nos convida a sair da superfície de uma religião rasa, de uma fé teórica estudada e mergulhar no rio da graça que cura, restaura e gera vida. Assim como em Ezequiel, o que começa com um filete, pode se tornar um oceano. A grandeza de Deus se revela não no controle humano, mas na rendição. Quando você já não consegue andar sozinho e precisa nadar, é nesse ponto que a transformação vai acontecer. Amém? Deus seja louvado. Oremos. Pai querido, Pai amado, receba nosso louvor, nossa adoração, a nossa gratidão. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por este ensinamento, mostrando que nós devemos, Pai, não só molhar as canelas ou os joelhos nas águas, nos oceanos de Jesus, mas nos entregar por completo, mergulhar nessa vida e experimentar o maravilhoso de Deus para todos nós. Abençoe nossa casa, nossa família e a nosso final de semana. Que a tua presença seja conosco durante todo o tempo e lugar, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Paz, graça e prosperidade. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.